Muito bem. Dando continuidade ao estudo da parte geral do Código Civil, hoje o assunto diz respeito aos bens. Vamos analisar as disposições legais contidas no Código Civil que tratam desse tema. Ok? Vamos lá, então. Observem que aí temos uma classificação dos bens, né? E é exatamente isso que o Código Civil faz, né? O Código Civil, na parte geral, ele traz a classificação dos bens. Como que os bens se classificam, né? Então, é importante que entendam a sistemática do Código Civil, como esse assunto está distribuído no Código Civil, né? Então, para aqueles que estão acompanhando junto com a legislação, é importante que consultem nesse momento, né? Esse assunto começa lá no artigo 79 do Código Civil, né? E o capítulo 1 desse livro 2, né, que é chamado dos bens, observem que ele tem um título único, né, das diferentes classes de bens. Então, é exatamente o que o Código traz, uma classificação dos bens, e é isso que nós analisaremos hoje, certo? No capítulo 1, ele fala dos bens considerados em si mesmos. Então, os bens considerados em si mesmos, né, eles se classificam como móveis ou imóveis, fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou inconsumíveis, divisíveis ou indivisíveis, singulares ou coletivos. Os bens reciprocamente considerados, né, estão no capítulo, esse assunto está tratado no Código Civil lá no capítulo 2 desse livro, dos bens, né, que começa no artigo 92, e aí eles podem ser principais ou acessórios, né? E, por fim, lá no capítulo 3, que o Código Civil denominou dos bens públicos, né, não deixa de ser uma classificação quanto à titularidade, ou seja, os bens também podem ser públicos ou particulares. Então, a partir de hoje, vocês têm que ser capazes de, por exemplo, identificar um bem qualquer, né, e analisar um bem, né, e ver onde ele se encaixa. Ou seja, considerado em si mesmo, como que esse bem se classifica? Ele é móvel ou imóvel? Fungível ou infungível? E assim por diante. O mesmo bem, né, reciprocamente considerado. Então, o bem que você selecionou, que está aí dentro da sua casa, da sua residência, né? Então, esse bem, em relação à sua casa, em relação ao seu imóvel, ele é principal ou acessório? E, por fim, ele é um bem público ou particular? São todos esses assuntos que nós veremos a partir de agora. Vamos bater um papo sobre cada uma dessas classificações, ok? Vamos lá, então. Começando com os bens imóveis, né? Diz o artigo 79 do Código Civil que são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente. Primeira observação importante diz respeito ao seguinte: qual a razão de se classificar os bens em móveis ou imóveis, né? Vocês perceberão no decorrer de todo o curso de Direito, né, que existem regras específicas para bens imóveis, né? Geralmente com mais rigor, né? Regras mais rigorosas para bens imóveis do que para bens móveis. Como que se transfere, exemplo, né? Como que se transfere a propriedade de um bem imóvel, né? De uma casa, por exemplo? Somente com o registro do título translativo, do registro no cartório de registro de imóveis de uma escritura pública, por exemplo, né? Como que se transfere a propriedade de uma coisa móvel, né? Basta a tradição. A tradição nada mais é do que a entrega da coisa, né? São assuntos que vocês estudarão, esses, por exemplo, lá no curso de Direito das Coisas, geralmente oferecido, né, ou curso de Direitos Reais, geralmente oferecido por volta do 4º ano de um curso de Direito, né? E, além disso, a própria documentação, o próprio instrumento, né? Então, por exemplo, para eu vender a minha casa,
eu preciso como eu sou casado pelo regime da comunhão parcial de bens, eu preciso da anuência, da concordância do meu cônjuge, né? Se eu for vender algo que é móvel, eu já não preciso dessa anuência, dessa concordância, dessa outorga, né? Enfim, é preciso saber se um bem é móvel ou imóvel justamente para decidir que regras devem ser aplicadas a ele, né? Então, diz o artigo 79 que são bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou artificialmente, né? Numa definição bastante simples de bem imóvel, né, dá para dizer que um bem imóvel, ou os bens imóveis, né, são aqueles que você não consegue transportar de um local para outro sem destruição, né? Ou seja, você não consegue remover, eles não podem ser removidos sem que haja alteração da sua substância, o que não ocorre com os bens móveis. Os bens móveis você consegue transportar de um local para outro, né, sem destruí-los, sem alterar a sua substância, né? Então, dentro dos bens imóveis, existe os autores apresentam uma outra classificação, né? Fala-se, por exemplo, em bem imóvel por sua natureza, né? O artigo 79, primeira parte, apresenta o bem imóvel por sua natureza, é o solo, né? O imóvel os bens, o bem imóvel por sua natureza é o solo, né? E aí, olha a segunda parte de 79. E tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente, né? Alguns autores classificam isso como bens imóveis por acessão física artificial, né? E por que isso? Porque inclui tudo aquilo que o homem incorporar permanentemente ao solo, né? Edifícios, construções de todo tipo, né? A semente lançada à terra, né? Porque a cessão, né? A cessão, gente, é acréscimo, né? É aderência de uma coisa a outra, é aumento, justaposição, né? Então, daí o nome imóveis por acessão física artificial. Então, os bens imóveis, né, podem ser imóveis por natureza, que é o solo. Imóvel por acessão física artificial, que é tudo aquilo que o homem incorpora no solo, né? E fala-se ainda, alguns autores, né, nem todos, imóveis por acessão intelectual, né? Os imóveis por acessão intelectual seriam as pertenças, que nós vamos estudar lá quando falarmos sobre os bens principais e acessórios, tá? Há quem diga que não existe mais imóvel por acessão intelectual, isso não está no Código Civil mais, né? Mas nós vamos falar um pouquinho disso depois, porque a verdade é que isso vem sendo cobrado, inclusive, e é importante que seja dito. Uma outra classificação está no artigo 80, né? Uma outra espécie de bem imóvel, né? Consideram-se imóveis para os efeitos legais. Então, olha só, é como se fosse uma ficção, né? A lei está dizendo, né? A lei está considerando que esses bens, esses direitos, né? Porque são coisas imateriais, vejam só, o inciso 1 e 2 do 80. Esses direitos são considerados imóveis para os efeitos legais. Então, essa subclassificação seria os imóveis por determinação de lei, certo? Os imóveis por determinação legal, ok? Quais são esses imóveis, esses direitos que a lei considera como bens imóveis, né? Primeiro, os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram. Então, lembrem que vocês vão estudar lá no curso de direitos reais, né, de direito das coisas, repito, lá por volta do, geralmente, 4º ano de um curso de direito, né, o direito das coisas, os direitos reais, né, vocês estudarão lá pelo 4º ano. E aí vocês saberão quais são os direitos reais sobre bens imóveis, né. Mas já adiantando para vocês, né, ressalto que os bens imóveis,
os direitos reais, aliás, né, estão elencados no artigo 1225 do Código Civil, né? E diz lá, são direitos reais. Aí tem um rol grande, né, uma relação, é um rol taxativo, ou seja, os direitos reais são esses, né, e não existem outros, né? Tem lá um rol taxativo de direitos reais no artigo 1225. Alguns desses direitos reais incidem sobre bens imóveis. Olha o inciso 1, por exemplo, do 1225, é a propriedade, né? Então, a propriedade, claro, ela pode incidir sobre bem móvel ou bem imóvel, né? Mas ela, incidindo sobre bem imóvel, então, o direito real sobre uma coisa imóvel, né, também é considerado um bem imóvel, né? Existem vários outros direitos reais que incidem sobre bens imóveis. Então, por que o artigo faz isso? Por que o legislador resolveu, por exemplo, considerar imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis, né? A ideia, penso eu, é dar mais segurança às relações jurídicas, né? É por isso que esse artigo 80 considera como imóvel um direito real sobre bens imóveis, né? Ou sobre bem imóvel, assim como as ações que os asseguram, ou seja, eventuais ações para garantir esses direitos reais sobre bens imóveis, né? São, por exemplo, o usufruto, né? É outro direito real que incide também sobre bem imóvel, direito real de uso, direito real de habitação, direito real de superfície, a hipoteca, né? São todos direitos, servidão predial, né? São todos direitos reais que incidem sobre bens imóveis. E a lei, então, os considera também como imóveis. E, em razão disso, como o objetivo é dar maior segurança, também existem regras mais rígidas, mais rigorosas para a celebração, para a constituição desses outros direitos reais, como exigência de escritura pública, de registro em cartório, etc. Tá? O inciso 2 do artigo 80 diz que o direito à sucessão aberta é considerado também imóvel, né? Então, o direito à sucessão aberta ou o direito à herança, né? Mesmo que a herança seja apenas formada por bens móveis, né? Mesmo que o conjunto dos bens do falecido seja, que os bens do falecido sejam apenas bens móveis, né? Ainda assim, o direito a essa herança, né? E o direito a essa herança só surge depois que a pessoa faleceu, né? Olha lá, direito à sucessão aberta. Quando que se abre a sucessão? Com a morte de alguém. Então, depois que alguém faleceu, eu tenho lá meu pai faleceu, certo? No momento em que ele faleceu, abriu a sucessão dele, certo? Então eu já tenho direito a essa sucessão, porque eu sou filho dele, né? Esse direito à sucessão que eu tenho é considerado pelo artigo 80 como um bem imóvel, né? Olha, se é considerado como bem imóvel, então significa que para eu trabalhar, para eu dispor, por exemplo, desse direito à sucessão, desse direito hereditário, as regras são mais rígidas, são mais rigorosas, né? Para eu ceder direitos hereditários, por exemplo, e repito, esses direitos hereditários são tidos como bens imóveis, né? É necessário, é imprescindível que haja escritura pública, né? O que vocês verão durante o curso de Direito das Sucessões, lá no final do curso de Direito, né? Enfim, por uma ficção, a lei acaba considerando alguns direitos como bens imóveis. E a razão de ser disso, penso eu, é justamente para dar maior segurança, para estabelecer quais regras se aplicam também a esses direitos, a esses direitos que são considerados bens imóveis. O artigo 81 do Código Civil diz que, assim, não perdem o caráter de imóveis. Não perdem o caráter de imóveis, traduzindo isso, significa continuam sendo considerados bens imóveis. Então, o quê? Vamos lá. Inciso 1. As edificações
que, separadas do solo, mas conservando a sua unidade, forem removidas para outro local, né? E aí nós estamos, por exemplo, a explicação geral sobre bens imóveis, como eu disse, a definição mais simples, né, é aquela que explica que o bem imóvel é aquele que não pode ser transportado de um local para outro sem destruição da sua substância, né? O que esse artigo está dizendo é que continuam sendo bens imóveis aquelas edificações, né, que, apesar de separada do solo, né, de separadas do solo, conservam a sua unidade, né, e são removidas para outro local. Elas não perdem o caráter de bem imóvel, é isso que está dizendo esse artigo. Imaginem, no Brasil é mais raro isso, mas imaginem uma casa de madeira, né, de madeira, que possa ser retirada dos seus alicerces, né, e transportada de um local para outro, de um terreno para outro, né? Há países em que isso é mais comum, né? Mas aqui não é tão comum assim, né? Pelo contrário, é raro. Mas é possível que isso exista, né? E essa edificação, separada do solo, conservando a sua unidade, porque estou transportando a casa de madeira como um todo, né? Se ela for removida para outro local, ela não perde o seu caráter de imóvel, ela continua sendo considerada bem imóvel, certo? E o inciso 2 diz: os materiais provisoriamente separados de um prédio para nele se reempregarem. Então, continua sendo considerado bem imóvel qualquer material que você retire provisoriamente de uma construção, né? Então, se você retira, por que você retiraria de um prédio, né, algum material? Imagine que uma vez eu vi uma questão num concurso público interessante, dizia respeito, salvo engano, ao mercado municipal, ao prédio do mercado municipal na capital, em São Paulo, né? Os vitrais foram retirados para a reforma, para a restauração, né? Então, uma vez retirados do prédio, né, e aí eles passaram a ser bens móveis, né, ou perderam a qualidade de bens imóveis, né? Na verdade, não, porque eles foram retirados provisoriamente, como diz o inciso 2 do 81, né? Foram provisoriamente separados do prédio, né, para depois se reempregar, para depois instalar novamente, né? Então, aquele material retirado provisoriamente para uma reforma, por exemplo, né, pode ser tijolo, pode ser uma calha para ser reformada, enfim, né? Se for para ser reempregado após o conserto ou o reparo, ele não perde o caráter de bem imóvel, certo? É evidente que se você tira definitivamente, nós veremos isso nos artigos seguintes sobre bens móveis, né? Se o prédio for demolido, por exemplo, né, o material de construção retirado com a demolição passa a ser considerado bem imóvel, né? Aí perde a qualidade, a característica de bem imóvel, né? Mas nós veremos em seguida isso. Seguindo, quanto aos bens móveis, diz o artigo 82 do Código Civil. Então, bens móveis, explicando de uma maneira simples, são aqueles que podem ser transportados de um local para outro sem destruição da sua substância. Okay? Diz o artigo 82. São móveis os bens suscetíveis de movimento próprio ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social, né? Então, observem que os bens móveis são aqueles que podem ser transportados de um lugar para outro sem que se deteriore a sua substância ou a sua forma, né? E essa alteração, essa mudança de um lugar para outro, né, observem, pode ocorrer por força própria ou por força estranha, por força alheia, né?
um bem imóvel que é suscetível de movimento próprio, né, por força própria, né? É isso que está dizendo aí. Qual seria? Né? São os animais. Né? São os animais. Os bens móveis suscetíveis de movimento próprio são os animais. E os animais são considerados, portanto, bens móveis. Eles recebem um nome específico. Né? São os semoventes, certo? Semoventes, com S aí. Semoventes, que são justamente os animais considerados como móveis, justamente por terem movimento próprio. Daí o nome semoventes, certo? E suscetíveis de remoção por força alheia são todos os outros bens móveis, né? O vademecum que você talvez esteja segurando em sua mão é um bem móvel suscetível de remoção por força alheia, ou seja, ele não vai andar sozinho, né? Ele não vai ser movido por força própria, né? Alguém precisa fazer isso, tá? Fala-se em... Aliás, antes disso, também existem os móveis por determinação de lei. Lembram dos imóveis por determinação legal? Também existem os móveis por determinação de lei e estão elencados no artigo 83. Né? Diz o artigo 83, consideram-se móveis para os efeitos legais as energias que tenham valor econômico, e aí qualquer tipo de energia, né? Nuclear, eólica, elétrica, térmica, solar, enfim, né? Os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes. Então, os direitos reais, lembrem que os direitos reais que incidem sobre bens imóveis são considerados bens imóveis. Os direitos reais que incidem sobre bens móveis são considerados bens móveis, né? Como, por exemplo, o penhor. Né? O penhor é um bem que incide sobre, em regra, né, sobre bens móveis. Então, o penhor também é considerado um bem móvel. Existem regras específicas para a celebração de penhor e vocês estudarão isso com mais calma, repito, lá no curso de Direitos Reais. Né? Inciso 3, os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações. Né? Os direitos pessoais de caráter patrimonial também são chamados de direitos obrigacionais ou direitos de crédito. Né? Os direitos obrigacionais vocês estudarão no direito das obrigações, né? Provavelmente, geralmente oferecido no segundo ano do curso de Direito. Mas direitos pessoais que tenham caráter patrimonial, se encaixa aí no inciso 3, por exemplo, os direitos autorais. Né? Os direitos autorais são considerados, para os efeitos legais, bens móveis. Né? Aliás, a própria lei de direitos autorais, a 9.610 de 98, ela diz expressamente que os direitos tratados naquela lei, né, que são os direitos de autor, são considerados, para os efeitos legais, bens móveis. Que implicação prática isso tem? Porque isso é opção legislativa. O legislador poderia ter dito o contrário. Né? Que implicação prática isso tem? Ora, se você escreve um trabalho, um texto qualquer, um artigo ou um livro, né? Se você escreve um livro e resolve publicá-lo e vai celebrar para tanto um contrato de cessão de direitos autorais com uma editora, né? Você, para celebrar esse contrato, como a lei considera direito autoral bem móvel, você não precisa de escritura pública, você não precisa de registro no cartório de registro, você não precisa de outorga do cônjuge, da concordância do cônjuge, certo? Então, são os efeitos práticos de a lei considerar um bem como sendo bem móvel, por exemplo. Né? Aliás, existem outras classificações dos bens móveis. Né? Fala-se, por exemplo, em imóvel, o bem móvel, né? O móvel por natureza, né? São
justamente essas coisas corpóreas que podem ser removidas sem que haja dano, né? Removidas de um local para outro sem que haja dano, seja por força própria, seja por força alheia, né? E fala-se também, além dos móveis por determinação legal, que estão aí no artigo 83, né? Fala-se também em móveis por antecipação, né? E aí diz respeito tem que haver aí a manifestação do ser humano, da vontade da pessoa, né? Então, você tem um móvel por antecipação quando a vontade humana torna determinado bem imóvel como bem imóvel, né? Então, por exemplo, a árvore, né, destinada ao corte, a árvore, para efeito de memorização, vejam o seguinte, a árvore destinada ao corte é considerada um móvel por antecipação, né? Porque se ela é destinada ao corte, ela vai ser cortada, evidentemente, né? Vai se transformar em lenha, por exemplo, né? E uma vez acontecido isso, ela se torna bem móvel. Então vamos nos antecipar e considerá-la como bem móvel desde já. Aí o nome móvel por antecipação. Então, aquilo que você vai colher, por exemplo, é considerado bem móvel por antecipação. É possível, certo? Os frutos, por exemplo, podem assim ser considerados, né? O artigo 84 diz que os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam sua qualidade de móveis. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio, como eu já havia dito, inclusive, né? Então, os materiais empregados numa construção, tijolos, madeiras, azulejos, pedra, telha, enfim, né? Enquanto eles não aderirem ao prédio, né? Aderirem à construção, né? E quando aderirem, eles passam a constituir parte integrante do imóvel, né? Mas enquanto isso não acontece, eles conservam a sua natureza de bens móveis, né? Eles conservam o seu caráter de bens móveis, é isso que está dizendo no 84. Os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados nessa construção, continuam sendo considerados bens móveis, certo? Readquirem essa qualidade, ou seja, voltam a ser bens móveis, né? Aqueles bens retirados de um prédio que foi demolido, né? Recentemente presenciei uma demolição de um prédio perto ao meu escritório, né? Que demonstrava que o principal produto, né, daquela demolição, eu percebi, foi o tijolo. Era um tijolo bastante antigo, era muito grande, muito pesado, super forte, super resistente, né? E isso tem um preço. Mas, enfim, demoliu o prédio, né? Então, não retirou provisoriamente para reempregar, porque aí não perde o caráter de imóveis, como nós já vimos, né? Mas retirou definitivamente, porque foi separado, porque demoliu o prédio, né? Então, readquiriu esse tijolo, ou esses tijolos readquiriram a qualidade de bens móveis, ou seja, voltaram a ser considerados bens móveis, certo? Falamos aqui, ó, imóveis ou móveis, certo? Agora, ainda dentro dos bens considerados em si mesmos, falemos sobre os bens fungíveis ou infungíveis. Olha o que diz o artigo 85 do Código Civil. São fungíveis os móveis que podem substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. A fungibilidade é uma característica própria de bens móveis, né? E os bens fungíveis, guardem da seguinte maneira: fungível, substituível, infungível, insubstituível. Esse é um modo fácil de memorizar, né? Então, são fungíveis, diz aí, os bens móveis que podem
substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Então, os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, da mesma qualidade e da mesma quantidade. Então, e na mesma quantidade, né? O dinheiro, por exemplo, se encaixa aí, né? Aliás, vocês estudarão, por exemplo, quando do curso de direito contratual, né? Que existe um dos contratos chamado de empréstimo, né? E o empréstimo, quando ele recai sobre um bem infungível, ele se chama comodato. Quando ele recai sobre um bem fungível, ele se chama mútuo, né? Então, são situações que vocês perceberão e constatarão melhor no decorrer do curso, né? Mas vamos lá. Então, fungível, substituível, infungível, insubstituível, né? Arroz, por exemplo, é um bem fungível, né? Pensem o seguinte: o livro que você tem em suas mãos, vamos pensar um pouco aí, o livro da Maria Helena Diniz, do Carlos Roberto Gonçalves, enfim, qualquer um dos autores que você tem em mãos. Esse livro, ele é um bem fungível ou infungível, né? Então, a princípio, analisando somente o que eu disse, né, se trata de um bem fungível. Se você me empresta o seu livro, né, eu posso devolver outro livro, mas da mesma espécie, ou seja, do Carlos Roberto Gonçalves, da mesma edição, com a mesma qualidade, né? Então, se você me entregou em boas condições, tem que devolver em boas condições, né? E na mesma quantidade. Se você me emprestou 10, eu preciso devolver 10. Enfim, são bens fungíveis. Agora, imagine esse mesmo livro que você tem aí, esse mesmo exemplar do livro que você tem aí, autografado pelo autor, né? Então, está escrito aí, ao fulano de tal, a fulana de tal, para que auxilie no decorrer do curso de Direito, com teu nome, data, etc. Né? Pronto. Algo que era fungível, agora é infungível. Se você me emprestar esse livro, eu tenho que devolver exatamente o mesmo. Não posso devolver outro da mesma espécie, qualidade e quantidade, porque não vai ter mais o autógrafo, não vai ter mais a dedicatória. Né? Então, um quadro de Portinari, por exemplo, né? É um bem fungível ou infungível? É um bem infungível. Você não consegue substituir por outro da mesma espécie, qualidade ou quantidade. Né? Então, essa é a classificação de bens fungíveis ou bens infungíveis, certo? Agora, consumíveis ou inconsumíveis. Vamos ver o que o Código fala disso. Olha o artigo 86. São consumíveis os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, sendo também considerados tais os destinados à alienação. Então, os bens consumíveis são aqueles que terminam logo com o primeiro uso, né? De imediato, você usou, imediatamente ocorre a destruição da sua substância. Então, olha lá, consumíveis, os bens móveis cujo uso importa a destruição imediata da própria substância. Né? Mas também são considerados consumíveis aqueles bens destinados à alienação. Então, observem que coisas inconsumíveis podem tornar-se consumíveis quando destinadas à alienação. A alienação, a venda. Né? Então, pensem o seguinte, a consumtibilidade de um bem, ou a inconsumtibilidade, o que eu quero dizer com consumtibilidade? O fato de um bem ser consumível ou inconsumível, na verdade, decorre da destinação econômica, da destinação jurídica do bem, né? Da destinação que você dará aquele bem. Né? Por quê? Porque o bem consumível, uma fruta, por exemplo, é um bem consumível, né? Porque se destrói com o primeiro uso. Eu como a fruta, ela acaba. Uma bebida também, eu tomo a bebida, ela termina. Né? É um bem consumível cujo uso importa a destruição imediata da própria substância.
né? O paletó que estou vestindo não é um bem consumível, né? Porque não se destrói com o primeiro uso. Mas o meu paletó destinado à venda, colocado à venda, passa a ser considerado um bem consumível, né? Então, até coisas tipicamente que por sua própria natureza são consumíveis, você pode, dependendo da destinação que você der a ela, né, pode ser transformada em bem inconsumível, né? Então, imaginem frutas, né? Eu tenho lá frutas, eu tenho uma fruta que ganhou um prêmio na feira agropecuária tal, porque ela foi produzida sem nenhum fertilizante e o tamanho dela é algo que chamou a atenção, o peso, etc., né? E esta fruta ainda está comigo, ainda está boa, né? E você é um professor, sei lá, de agronomia, de um curso de nutrição, né? E pede emprestada essa fruta para utilizar no seu curso ou para apresentar numa exposição, numa palestra sua, né? Então essa fruta é um bem naturalmente consumível. Comeu, acabou, né? Agora, nesse período em que eu lhe emprestei, observem, né? Você tem a obrigação de me devolver a mesma fruta. Nesse período em que eu lhe emprestei, ela se torna inconsumível, né? Porque você tem que me devolver exatamente a mesma que eu lhe emprestei, certo? Então, é por isso que é possível afirmar que a consultibilidade de um bem, ou seja, o fato de um bem ser consumível ou inconsumível, né, decorre, né, da destinação econômico-jurídica que você vai dar para aquele bem, certo? E não necessariamente da natureza da coisa, né, da natureza do bem, ok? Vejam bens, o que o Código fala sobre bens divisíveis ou indivisíveis agora. Olha o artigo 87. Bens divisíveis são os que se podem fracionar sem alteração na sua substância, diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destinam. E diz, evidentemente, os bens indivisíveis são os que não se podem fracionar, né? Diz o artigo 88 que os bens naturalmente divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes, né? Então, vejam só, divisíveis, gente, são aqueles bens que podem ser fracionados, né, em partes distintas, sem que haja alteração nas suas qualidades essenciais, certo? Sem que haja até desvalorização ou diminuição considerável de valor, como está dito aí no artigo 87. Né? E principalmente sem prejuízo do uso a que se destina. Né? Então, eu tenho aí 50 quilos, um saco de 50 quilos de arroz, né? É um bem divisível, porque se eu dividir, eu vou continuar tendo arroz, certo? Agora, um cavalo, né, que é um semovente, se eu dividir um cavalo ao meio, eu não vou ter mais um cavalo. Eu não vou ter mais um semovente. Né? Então, seria o cavalo, por exemplo, um bem indivisível, uma cadeira, a cadeira de balanço, uma cadeira de balanço. Né? É um bem divisível ou indivisível? É um bem indivisível. Se eu dividi-la, ela deixa de ser uma cadeira de balanço. Ela diminui consideravelmente o valor dela. Né? Há um prejuízo gigante, para não dizer que a inutiliza totalmente, né? É um prejuízo gigante ao fim a que ela se destina. Certo? Agora, diz o artigo 88 que existem bens que os bens divisíveis podem tornar-se indivisíveis por determinação da lei ou por vontade das partes. Né? Então, vamos lá. Indivisíveis são aqueles bens que não podem ser fracionados, certo? Vou dar outro exemplo aqui. Eu falei do cavalo, mas imaginem um teclado de um computador, uma máquina de escrever, certo? E os bens indivisíveis, alguns são por sua própria natureza. Né? Então, a razão de ser do bem,
a própria natureza do bem impede a sua divisão, porque se você dividir vai estragar, vai deixar, vai perder a utilidade, né? Existem bens que são indivisíveis por determinação legal, né? É isso que o artigo 88 está dizendo. Alguns bens são indivisíveis por determinação legal. É o caso, por exemplo, que vocês estudarão no curso de Direito das Coisas, das servidões prediais, né? Elas são indivisíveis em relação ao prédio serviente. É o caso de, por exemplo, o direito à herança, né? O direito à herança, até que ocorra a partilha, é indivisível, né? Tanto que você aceita a herança como um todo ou a repudia, renuncia como um todo, né? Enfim, e também existem os bens indivisíveis, isso é possível, está escrito aí no 88, né? Aquele bem que se torna indivisível por vontade das partes, né? As partes transformam aquele bem, um bem que é naturalmente divisível, em um bem indivisível, né? Então existem, por exemplo, lotes de terreno, né, que são naturalmente, que são por determinação legal indivisíveis, certo? Então vocês já devem ter ouvido falar que existem alguns loteamentos em que as regras específicas, isso muitas vezes está estabelecido na lei de zonamento do município, no plano diretor, né, estabelece uma metragem mínima, né, um lote mínimo. Olha, em tal bairro, em tal loteamento, não pode existir lote inferior a 250 metros quadrados, né? Eu conheço loteamentos em que a metragem mínima é de 1.500 metros quadrados. Então, embora seja divisível de fato, né, é indivisível por determinação legal, certo? Agora, quando você está diante de um condomínio, e o condomínio surge quando duas ou mais pessoas são proprietárias de uma mesma coisa, certo? Esse condomínio pode incidir sobre um lápis, sobre o seu vademecum. Se duas pessoas compraram esse mesmo vademecum, está diante de um condomínio. Ou sobre um terreno, uma fazenda, né? Enfim. Se duas ou mais pessoas são proprietárias de um mesmo bem, né, você está diante de um condomínio. E o Código Civil, vocês aprenderão isso em cursos posteriores, ele estimula a extinção do condomínio, né? Então, em se tratando, por exemplo, de um bem materialmente divisível, permitida a divisão, né, qualquer condômino pode, a qualquer momento, exigir a divisão. Então, se eu sou dono, junto com você, de um terreno, né, vocês estudarão isso lá por volta do 4º ano do curso de Direito. Se eu sou dono com você junto de um terreno, eu posso exigir a divisão desse terreno, desde que o terreno seja divisível, certo? Então, imagine um terreno que é divisível, a lei permite, a área permite, etc. Né? Eu quero dividir e você não aceita. Eu posso até cobrar isso judicialmente, exigir judicialmente, certo? Mas esse assunto está lá para o artigo 1320, 22 do Código Civil, certo? Esse mesmo artigo 1320, salvo engano, num dos parágrafos, ele permite aos condôminos, aos coproprietários desse nosso terreno, nesse exemplo, né, entrar num acordo para tornar indivisível aquela coisa, né? Tem um prazo máximo, que, salvo engano, é de 5 anos, que pode ser prorrogado. Mas nós podemos combinar, como qualquer um pode pedir a divisão daquilo, né, do nosso terreno, nós podemos combinar, olha, vamos combinar o seguinte, num prazo de 5 anos, ninguém vai pedir a divisão da área, certo? O que nós estamos fazendo? Tornando um bem que é naturalmente divisível, né, tornando indivisível, por vontade das partes. As partes estão estabelecendo que aquele bem passa a ser indivisível a partir daquele momento, certo? Então, é isso que está estabelecendo o artigo 88 do Código Civil, ok?
Seguindo, e agora para terminar a classificação dos bens considerados em si mesmos, vamos falar dos bens singulares ou coletivos, né? Então, diz o artigo 89 do Código Civil, são singulares os bens que, embora reunidos, se consideram de per si, independentemente dos demais. Então, as coisas singulares, segundo esse artigo, são aquelas que, mesmo que reunidas, consideram-se sozinhas, individualmente, né? Se consideram independentemente das demais. É tranquilo essa classificação de bens singulares e coletivos, até nos remetem, fazendo uma brincadeira, ao tempo em que estudavam o coletivo disto, o coletivo daquilo na educação básica, né? Mas, continuando, o artigo 90 diz, constitui universalidade de fato. Então, quando fala em universalidade, ele está falando em bem coletivo, certo? Ou bem universal, que é o outro nome, certo? Então, os bens podem ser singulares ou coletivos. Os bens coletivos, ou bens universais, que é o outro nome, e por isso que o artigo 90, quando fala universalidade, está se referindo aos bens coletivos, né? Então, os bens coletivos podem ser, essa universalidade, né, pode ser de fato ou de direito. O artigo 90 fala da de fato e o artigo 91 da universalidade de direito. Vejam só, no 90, constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária. E diz o parágrafo único que esses bens que formam essa universalidade de fato podem ser objeto de relações jurídicas próprias, né? O artigo 91, por sua vez, diz que constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas de uma pessoa dotadas de valor econômico. Então, vejam só, as coisas coletivas, né, os bens coletivos ou bens universais, são aqueles constituídos por várias coisas singulares, né, que são consideradas em conjunto, formando um todo único. Então, um livro é um bem singular. Um conjunto de livros, que é um conjunto de bens singulares, é uma biblioteca. Pronto, a biblioteca é um bem coletivo. É uma universalidade de fato. Olha aí o artigo 90. A universalidade de fato é um conjunto de bens singulares. A pluralidade é uma pluralidade de bens singulares. Certo? É isso que está escrito no artigo 90. Já a universalidade de direito, ela não é um conjuntinho de bens singulares, entenderam? Ela é um complexo de relações jurídicas, né? Por exemplo, o teu patrimônio, a herança de alguém, por exemplo, né? O teu patrimônio não é um simples conjunto de bens singulares. É mais do que isso, é um complexo de relações jurídicas. São todos os seus direitos, seus deveres, né? Também os seus bens, né? Mas as dívidas que você tem em relação a alguém, os créditos que você tem em relação a outros, as ações que você propôs e ainda estão em andamento, enfim, isso é um complexo de relações jurídicas. A herança também é um complexo de relações jurídicas e também se encaixa como universalidade de direito, né? Diferentemente da universalidade de fato, né? Que nada mais é do que um conjunto de bens singulares, né? Então, como eu disse, um livro é um bem singular. Vários livros, uma biblioteca, né? Um gado, uma vaca é um bem singular, né? Várias formam um rebanho, certo? Um quadro é um bem singular, né? Vários quadros expostos, você está diante de uma galeria de quadros, né? E assim por diante, né? Por isso que eu disse que, em tom de brincadeira, que nos remete aos estudos lá da educação básica, pelo menos da minha época, né? Que lembro que estudava coletivos de várias coisas e tinha que saber tudo de cor, né? Enfim, eis os bens singulares e coletivos, ok? Agora os bens reciprocamente considerados, certo? Os bens reciprocamente considerados podem ser principais ou acessórios.
Então, pensem naquela cadeira que eu disse para vocês lá no início, e retomando aqui os bens considerados em si mesmos, né? Você agora já sabe classificá-la, né? Ela é um bem imóvel ou móvel? Móvel. Ela é fungível ou infungível? Então, considerado em si mesmo, quer dizer o quê? Considerando apenas aquela cadeira, né? Olhando somente para ela. É isso que quer dizer os bens considerados em si mesmos, né? Ela é fungível ou infungível? Depende aí da qualidade dela, né? De repente é a cadeira que pertenceu à sua tataravó, né? E você não a troca por nada. Pronto, já virou algo que me parece infungível, né? Consumível ou inconsumível? Me parece inconsumível. Não está colocada à venda e não se destrói com o primeiro uso. Divisível ou indivisível? Indivisível, porque se dividir deixa de ser uma cadeira. Singular ou coletivo? É um bem singular, né? Enfim, agora vamos aos bens reciprocamente considerados. E aí eles podem ser classificados em principais ou acessórios, certo? E diz o artigo 92, principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente, e acessório, aquele cuja existência supõe a da principal. Então, a coisa principal, o bem principal, é o que existe por si, né? Ele exerce, digamos, sua finalidade, cumpre sua finalidade, exerce sua função, independentemente de outra coisa, independentemente de outro bem, né? Já a coisa acessória, o bem acessório, é aquela que supõe para existir juridicamente uma principal. Então, o bem acessório supõe a existência de um outro bem que seria o bem principal, certo? Esse artigo, ele traz, na verdade, um princípio geral do direito, né, que nem está positivado, ele decorre da análise da legislação, né, não está positivado expressamente, né, de que, e esse princípio diz que o acessório segue o destino do principal, né, o acessório segue a sorte do principal. Exemplos no Código Civil, né, o artigo 287, por exemplo, diz que, salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios. Ora, vocês aprenderão que o crédito pode ser cedido. Se você tem crédito em relação a alguém, você pode ceder, transferir esse seu crédito para outra pessoa, né? Essa outra pessoa se tornaria credora em seu lugar, por exemplo. E a cessão de um crédito, então, se você tem comigo uma dívida, se eu devo para você R$3.000, por exemplo, né? Então você tem um crédito em relação a mim, né? E temos um contrato lá, né? Se você transferir esse crédito para uma outra pessoa, né? Na cessão desse crédito, que é o principal, né? Presume-se que essa cessão abranja também todos os acessórios desse principal. O que seriam acessórios de um crédito? Os juros, por exemplo, são acessórios, né? Os juros são considerados frutos, certo? Frutos civis, né? E eles são acessórios. Então, se você está cedendo o principal, que é o crédito, junto vão o direito aos juros, né? Junto com o direito de crédito, cedido também estará o direito aos juros, o direito de cobrar multa, enfim, o direito, todos os direitos acessórios a esse crédito principal. É um artigo que demonstra esse princípio geral do direito de que o acessório segue a sorte do principal, né? Olha o artigo 1219, que é um outro exemplo, e está lá no direito das coisas, direitos reais. A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a das coisas móveis que nele estiverem. Ora, o bem imóvel, né, a tua casa é o bem principal. Todos os móveis que nele se encontram são acessórios, certo? Então, se você possui o imóvel principal, presume-se que você também possua tudo o que tem dentro dele, os móveis,
né? Olha aí de novo o acessório seguindo o principal, certo? Ainda sobre esse assunto, é importante que a gente esclareça o seguinte: quais são os bens acessórios, então? Né? Como que eles se classificam? Então vamos lá. Benfeitorias, frutos, produtos ou pertenças, certo? Esses são os bens acessórios. Estão aqui, ó, benfeitorias, frutos, produtos e as chamadas pertenças, certo? Benfeitorias. Então vamos lá. As benfeitorias são aquelas obras ou quaisquer despesas que você faz num bem móvel ou imóvel, né? Com o intuito de conservar esse bem, de melhorar esse bem ou de embelezá-lo, né? Então, essas benfeitorias podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias. E isso você encontra lá no artigo 96 do Código Civil, certo? Vamos ver o que diz esse artigo 96. Lá está assim: as benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias, como dissemos, né? Diz o parágrafo 1º, são voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Úteis são as que aumentam ou facilitam o uso do bem. E necessárias, as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Então, as benfeitorias, que são espécies de bens acessórios, né, se classificam em voluptuárias, úteis ou necessárias. Num imóvel, por exemplo, né, as benfeitorias necessárias, né, pensem naquelas obras que são indispensáveis à conservação do bem, para impedir a sua deterioração, né? De repente, algum serviço realizado no alicerce da casa, a troca da fiação elétrica, porque já estava antiga, deteriorada, enfim, troca de encanamento, né? O telhado, conserto de telhado, rachaduras na casa, né? Então, todo o conserto disso são obras necessárias, são benfeitorias necessárias, né? As benfeitorias úteis, por sua vez, são aquelas, como diz aí, que visam aumentar ou facilitar o uso do bem, apesar de não serem necessárias, né? Então, imagine que você, numa casa, cubra a garagem, por exemplo. Né? Você não tem uma garagem coberta. Né? Realizar a cobertura da garagem é uma benfeitoria útil. Né? De repente, aumentar um quarto ou aumentar um banheiro é uma benfeitoria útil. Né? E as voluptuárias? Voluptuária vem de volúpia, de prazer. Né? São aquelas de mero deleite ou recreio. Né? Então, aí é você construir uma piscina na sua casa, né? Sauna, né? Em campo de golfe, né? Exagerando um pouco, né? Enfim, são esses exemplos de benfeitorias voluptuárias. Né? Além das benfeitorias, os frutos, como eu já disse, também são bens acessórios, certo? Os frutos são aquelas utilidades produzidas periodicamente pela coisa principal. Né? Esses frutos podem ser naturais, quando produzidos organicamente, ordinariamente pelas coisas principais. Né? Imagine os frutos, num termo mais natural possível, fruto no sentido literal da palavra, as laranjas, por exemplo. Né? O bezerro que nasce de uma vaca é um fruto natural, certo? Os frutos, além de naturais, também podem ser industriais, e aí tem a atuação do ser humano de uma maneira mais forte. Né? Então, a produção de uma fábrica, por exemplo, é um fruto industrial. Né? E os frutos também podem ser civis. Né? É aí que entram os juros, se encaixam aí como frutos civis, né? E também o aluguel, porque os frutos civis são as rendas provenientes da utilização da utilização do bem principal. Né? Então, o bem principal é a casa, o aluguel que você recebe dessa casa é um fruto civil. Ok?
Além de benfeitorias, de frutos, os produtos também são bens acessórios, né? E os produtos são aquelas utilidades que são retiradas da coisa, e atenção para isso, porque só que no caso dos produtos, né, na definição do nosso direito civil, os produtos, uma vez retirados, diminuem a quantidade, ou seja, os produtos são esgotáveis, certo? O ouro retirado da mina é um produto, o petróleo é um produto, ok? E por fim, as pertenças, certo? As pertenças também são espécies de bens acessórios, certo? E estão dispostas nos artigos 93 e 94 do Código Civil, que dizem o seguinte, olhem só, são pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro. Então, as pertenças, elas são aqueles bens que se acrescem, que são acrescentados em outros bens principais, né, como acessórios de bens principais, né? Alguns chamam as pertenças de coisa anexada, né? Então, são bens acessórios que têm peculiaridades próprias, né? São destinados de modo duradouro a conservar o bem, ou facilitar o seu uso, ou prestar algum serviço, né? Mas sem constituir parte integrante do bem. Então, todos aqueles bens móveis que por exemplo, o proprietário intencionalmente emprega num bem imóvel, né? Todos os bens móveis que você emprega num bem imóvel, seja no seu aformoseamento ou para sua comodidade, são considerados pertenças, né? Os quadros que você pendura na sua casa são as pertenças, né? Um ar-condicionado é considerado pertença. As máquinas de uma fábrica são consideradas pertenças, né? Ou o maquinário agrícola de uma fazenda também é considerado pertença. E são essas pertenças que são chamadas, por alguns autores, não todos, né, de imóveis, de bens imóveis por acessão intelectual, certo? Então, essas pertenças também seriam classificadas como bens imóveis, porque tudo aquilo que você incorpora a um outro bem imóvel, né, seria considerado imóvel, ainda que dele não faça parte integrante, né? Daí alguns autores entenderem dessa maneira. Eu também entendo dessa maneira, né? Mas reitero aqui que não são todos que pensam assim, certo? É importante que saibam disso. Olha que interessante que diz o artigo 94. Né? Eu lembro, por exemplo, de um caso em que participamos, em que alguém vendeu uma casa, né? E recebeu depois uma ação pedindo o reembolso, além de indenização, devolução de dinheiro, etc. Qual que era a história? Essa pessoa, o réu nessa ação, apareceu lá no meu escritório e a história era mais ou menos a seguinte: ele vendeu um imóvel, foi com o corretor, mostrou a casa, etc., né? Então tem isso, tem aquilo. O comprador disse: olha, é essa casa que eu quero, né? E o preço é tanto e tal, fecharam o negócio. Uma semana depois, passaram a escritura pública, o comprador pagou, né? O vendedor recebeu e entregou as chaves, assinou a escritura pública, etc. Quando aquele que comprou foi ao imóvel, ele percebeu que não era o mesmo, o imóvel não tinha as mesmas características que ele havia constatado quando fez a visita uma semana anterior, uma semana atrás. Né? Então, a porta de entrada foi retirada, substituída por outra de qualidade muito inferior. Né? Todos os lustres foram retirados, o motor do portão eletrônico foi retirado, ar-condicionado foi retirado, armário de banheiro
foi retirado, aqueles embutidos, né? Enfim, tinha uma relação enorme, né? Eu lembro que a relação dos bens retirados do imóvel na petição alcançava lá quase 3 páginas de relação de bens, né? E o que ele queria? Olha, eu comprei esta casa com tudo isto, recebi uma casa sem esses bens, eu quero devolução de parte desse dinheiro, além de indenização, etc. Essas pessoas, o réu me procurou nessa ação, né? E o argumento utilizado era de que esses bens todos se caracterizavam, retirados, né, se caracterizavam como pertenças, né? E por que isso? Justamente por conta do que dispõe esse artigo 94. Né? O artigo 94 diz assim: os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças. Então, olha só, se eu estou comprando a casa, a regra é que essa compra da casa não abrange a compra das pertenças. Essa é a regra, né? Esse artigo, para esse meu caso específico, poderia ter parado aí, né? O problema é que tem essa parte final. Salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade ou das circunstâncias do caso, né? Penso até que poderia resultar das circunstâncias do caso, porque o corretor mostrou a casa com os bens, né? A casa já estava vazia, desocupada. Então, quando ele mostrou, parecia realmente que estava vendendo tudo que estava lá, né? Mas a verdade é que, depois de alguns recursos nesta ação, o meu cliente acabou se saindo vitorioso, porque a consideração foi a seguinte: se não constou expressamente do contrato que as pertenças estavam incluídas no negócio, então elas não estavam incluídas. E, portanto, então, não há que se falar em reembolso, certo? Essa é uma característica, uma regra aplicável às pertenças. Guardam bastante isso, bem isso. Né? Se você está comprando um bem principal, isso não significa que está também comprando as pertenças, certo? É uma exceção, esse artigo, ele é uma exceção àquela regra geral, aquele princípio geral do direito de que o acessório segue o principal. Porque aqui a regra é que não segue. As pertenças são acessórios. Né? E a regra aqui é que as pertenças não seguem o bem principal nos negócios jurídicos, né? A não ser que as partes manifestem expressamente ou que decorra das circunstâncias do caso. Ok? Eis então os bens acessórios: benfeitorias, frutos, produtos e pertenças. Ok? Falemos um pouco agora da última subclassificação dos bens, da última classificação dos bens, quanto à titularidade. Né? E quanto à titularidade, os bens podem ser públicos ou particulares. Ok? Os bens públicos estão definidos no artigo 98 do Código Civil. E diz lá que são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, que vocês já sabem quais são. E quais são os bens particulares? Todos os outros, certo? Então, é uma definição tranquila, uma classificação tranquila para se guardar. Né? Bens públicos são aqueles que pertencem do domínio nacional, evidentemente, né? Que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. E bens particulares são todos os outros, seja qual for a pessoa que pertencerem. Né? Agora, os bens públicos, eles são subdivididos. Né? O artigo 99 traz uma subclassificação dos bens públicos. Então, os bens públicos podem ser de uso comum do povo, de uso especial e também os dominicais, certo? Diz lá no 99, inciso 1, são bens públicos os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Né? Então, os bens de uso comum do povo, mesmo que
sejam pertencentes à pessoa jurídica de direito público interno, né, eles podem ser utilizados sem restrição e, em regra, gratuitamente, né, por todos, sem necessidade de qualquer permissão especial. Em regra, porque vocês verão em seguida que tem disposição legal que permite a cobrança, né? Então, veremos isso já já. São as praças, jardins, mares, rios, vias públicas, estradas, etc. Né? Os bens de uso especial, diz o inciso 2, também são bens públicos, né? Tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive os de suas autarquias. Então, são aqueles bens, né, aplicados ao serviço ou ao estabelecimento da administração estatal. Né? Então, são os prédios onde funcionam creches públicas, evidentemente, do domínio nacional, né? Não estamos falando de bens alugados, óbvio. Né? Então, são os prédios onde funcionam escolas públicas, onde funciona a prefeitura municipal, os tribunais, né? As secretarias estaduais, municipais, né? Os quartéis, cemitérios públicos, né? E assim por diante. Resumindo isso, os bens públicos de uso especial são aqueles que têm uma destinação específica. Né? São aqueles bens que possuem uma utilidade, que estão sendo utilizados, uma destinação oficial dada pelo poder público. Né? E os bens dominicais, como diz aí no inciso 3, constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. São aqueles bens que pertencem, sim, às pessoas jurídicas de direito público interno, né? Mas que ainda não têm uma destinação específica, certo? Os bens vagos, por exemplo, imaginem alguém que falece e não tem nenhum herdeiro, né? Não tem descendentes, ascendentes, não tem cônjuge ou companheiro, não tem colaterais, né? O seu patrimônio vai para o Estado, né? Vai para o poder público. Esse bem, ao ingressar no domínio nacional, ao ingressar no domínio público, né? Ele não tem nenhuma destinação específica. Fala-se muito em afetação, né? Ele não está afetado, ou seja, ele não tem uma destinação específica. Ele é considerado um bem dominical, né? É possível um bem dominical se transformar num bem de uso especial, né? Então, basta, por exemplo, que o poder público, que uma prefeitura, por exemplo, né, que um município dê a determinado bem uma destinação específica e, por exemplo, lá vai agora passar a funcionar a Secretaria Municipal de Educação, né? Pronto, aquele bem passou de dominical para um bem público de uso especial, certo? Ainda sobre o assunto de bens públicos e particulares, vejam o que diz o artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então, lembrem que os bens públicos podem ser de uso comum do povo, né? Os bens públicos especiais, de uso especial, né? E os bens dominicais, certo? Então, os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são indisponíveis, são inalienáveis, né? Então, eles não podem ser vendidos, não podem ser doados, não podem ser trocados, certo? É possível, olha lá o que diz a parte final do artigo 100, enquanto conservarem a sua qualificação, ou seja, enquanto forem considerados bens de uso comum do povo ou de uso especial. É possível que o poder público desafete, tire desse bem, que é de uso especial, por exemplo, a sua utilização, a sua utilidade, a sua destinação. Isso chama desafetação. E isso se faz de acordo com a lei determinada, ou seja, através de lei. Né? Então, se um prefeito tem a intenção
de vender determinado bem que é público, né? E é um bem de uso especial, onde funciona uma secretaria municipal, ele primeiro precisa desafetar esse bem. E ele manda um projeto de lei para a Câmara Municipal. Claro que estou explicando isso de maneira exageradamente simples, né? Para a Câmara Municipal, para desafetar determinado bem, ou seja, tirar daquele bem, daquela casa, daquele imóvel tal, né, a sua destinação específica. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo projeto, ele pede autorização para vender, né? E é claro que tudo isso pode ocorrer no modo que a lei determinar, ou seja, precisa ter ali a asta pública, né, licitação, certo? Precisa ter a autorização da própria lei, como eu disse, do poder, uma lei autorizando isso, né? Precisa ter uma avaliação prévia do bem, etc, etc. Vocês verão muito desses detalhes, provavelmente no curso de Direito Administrativo, certo? Então, um bem público de uso comum do povo ou um bem de uso especial, a regra é que eles são indisponíveis. Aliás, eles são indisponíveis, são inalienáveis. Mas esses bens, através de lei, eles podem ser desafetados, ou seja, transformados em bens dominicais, né? E aí eles se tornam disponíveis, como está escrito no artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei, certo? Então, o bem dominical pode ser alienado, né? Como se fosse um bem particular, né? Mas tem que observar as exigências impostas pela lei. E, repito, licitação, a autorização do Poder Legislativo, né, por lei, a autorização através de lei, a licitação, avaliação prévia, né? E eles podem ser alienados porque não há neles, né, nenhuma finalidade pública específica. Essa é a característica dos bens dominicais, né? O artigo 102 estabelece que os bens públicos não estão sujeitos a uso capião, né? Então, textos, duas disposições da Constituição Federal tratam também, impedem também o uso capião de bens públicos. O uso capião é uma forma de aquisição da propriedade, tanto móvel quanto imóvel, né? Pelo uso prolongado, né? Uma definição bem simples de uso capião é um modo, né? O uso capião é o modo de aquisição da propriedade, móvel ou imóvel, pela posse prolongada, né? De acordo com o que a lei estipula. Claro que existem outros requisitos que vocês estudarão com mais calma no curso de Direito das Coisas, mas o uso capião é uma forma de se adquirir a propriedade. O que está dizendo o 102 é que bem público não pode ser usucapido, certo? Bem público não pode ser objeto de uso capião, né? Eu, abrindo um parênteses aqui, discordo um pouco disso. Eu acho que não dá para dizer que nenhum bem público pode ser objeto de uso capião, né? Porque o bem, a Constituição Federal exige, por exemplo, que toda a propriedade cumpra sua função social, e isso também se aplica, no meu modo de ver, aos bens públicos, né? E tem bem público que não cumpre a sua função social e deveria ser possível o usucapilo, né? Ou usucapilos, né? Por particulares, né? Penso que bens públicos preenchidos os requisitos legais, que são vários, né, poderiam ser usucapidos por particulares. Mas o fato é que a lei impede isso, tanto o Código Civil quanto a Constituição Federal. Cuidado para não saírem dizendo que o professor Fernando Frederico disse que bem público pode ser usucapido, porque não pode, né? Tanto que as ações intentadas não vingam, né? Não logram êxito, né? Mas eu teoricamente discordo disso, né? Inclusive analisando o texto da nossa própria Constituição Federal, né? Entre concretizar o direito à moradia, por exemplo, previsto na Constituição Federal, ou proteger a propriedade do Estado, a propriedade de um bem que não está cumprindo sua função social, eu prefiro concretizar o direito à moradia, né? Então, imóveis ocupados há vários anos, né? Nós temos exemplos de imóveis públicos ocupados há 30, 40 anos, né?
prédios, inclusive, que tem até administração do condomínio, tem síndico, etc., né? E essas pessoas não são donas porque se trata de um imóvel público, né? Que nunca cumpriu sua função social, esse imóvel público, né? Eu penso que esses imóveis, por exemplo, poderiam ser usucapidos pelos particulares. Mas o fato é que o Código Civil proíbe, a Constituição Federal proíbe, né? E isso tem refletido nas decisões judiciais, certo? E, por fim, diz o artigo 103 que o uso comum dos bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente pela entidade a cuja administração pertencerem. Então, os bens, eles podem, os bens públicos, né, aqueles bens de uso comum do povo, né, eles podem ser utilizados gratuitamente, né? Essa é a regra, né? Mas é possível, é isso que está permitindo o artigo 103, né? Fica claro que a regra geral é o uso gratuito, né? Porque são destinados a serviço do povo, da comunidade, que já paga impostos por isso, aliás, né? Só que é possível cobrar alguma retribuição, é possível ao poder público cobrar alguma retribuição para a utilização de alguns bens. É o que ocorre, por exemplo, com os pedágios nas estradas, né? Em que o poder público concedeu a manutenção daquilo para uma empresa e permitiu a cobrança. É o que ocorre, por exemplo, com a cobrança de ingresso para entrar em museu público, né? Então, o que o 103 está dizendo é que não perde a natureza de bem público, né, se alguma lei ou regulamento administrativo condicionar o uso desse bem público a algum pagamento, a alguma retribuição financeira, certo? Continua sendo bem público. Eis a aula de hoje. Falamos sobre os bens, sua classificação e analisamos brevemente as disposições legais contidas no Código Civil acerca, então, da classificação dos bens, ok?